Bom dia, boa tarde, boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão sintonizados conosco. Estamos aqui mais uma vez para pregarmos a palavra do Senhor, nosso Deus. Este evangelho poderoso que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se esqueça de deixar aí o seu like, também o seu comentário, de compartilhar e de ativar o sininho aí para que quando nós colocarmos um novo vídeo aqui, você possa receber uma notificação aí no seu aparelho celular, tá bom? Nós vamos, como sempre, nós temos feito aqui em nossos vídeos, ouvir e assistir um hino para o nosso enlevo espiritual, para a glória do nome santo do Senhor nosso Deus, com os nossos irmãos Neemias e Josué, cantando o hino do saudoso Jair Pires, Igreja Velha. Vamos ouvir e assistir para a glória de Deus. Passamos, irmãos, aqui quem fala é a dupla Neemias e Josué. Estamos aqui prontos para louvar a Deus com os irmãos. A partir dos irmãos que pediram nos comentários o hino de Igreja Velha, em um oferecimento aos inscritos do canal, e pedimos para os irmãos, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe para todos os seus amigos o máximo que você puder, amém? Aqui, recordações hoje traz pra mim. Igreja velha, que saudade imensa daqueles dias que você deixou. Igreja velha não existe mais. Amar a Deus você me ensinou.
Amém. Graças a Deus, nós acabamos de ouvir e assistir os nossos irmãos Neemias e Josué cantando o hino do saudoso Jair Pires, Igreja Velha. É um hino bastante maravilhoso, né? E é um hino que é uma realidade. As coisas estão bem diferentes, né? Estão bem mudadas e não é como antigamente. O povo de Deus na terra está bem diferente, né, do que as pessoas do tempo passado. Parabéns a esta dupla Neemias e Josué. Cantam muito bem. Deus os abençoe poderosamente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu irei falar sobre o seguinte tema: por que Jesus foi batizado? Talvez esta pergunta deve ter surgido em muitas mentes, e as pessoas talvez tenham feito esta pergunta para si mesmo, perguntando por que Jesus foi batizado, sendo que o batismo de João era batismo para arrependimento de pecado e Jesus não tinha pecado. Por que Jesus foi batizado? Através do ministério de João Batista, Deus começou a preparar a efetiva atuação de Jesus como o Messias. A mensagem de João Batista era um alerta de preparação para o reino de Deus. Como ainda hoje, a mensagem de Deus é que os homens se preparem para a volta de Jesus. Naquela época, poucas pessoas compreenderam o convite de João Batista ao arrependimento. Tal qual em nossos dias, poucos são os que ouvem e entendem a mensagem da salvação. A humildade de Jesus em submeter-se ao batismo de João Batista é exemplo da submissão à vontade do Pai. O próprio Senhor Jesus falou isto, né? Porque João disse: Olha, você vem a mim para ser batizado? Eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus disse para ele: Deixa para que se cumpra toda a justiça divina. Então nós vemos que o batismo de Jesus, a humildade de Jesus ser batizado por João Batista, é um exemplo de submissão à vontade
do Pai. Desde aproximadamente 400 anos antes do nascimento de Jesus, não aparecia profeta em Israel. O último havia sido Malaquias, após o qual seguiu-se o período intertestamentário, o espaço de tempo entre o término do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, né? Este intervalo foi de 400 anos entre Malaquias e Mateus. E nesse período de tempo, Deus não falou com o povo de Israel. Israel aguardava ansiosamente o estabelecimento do reino messiânico. E no ano 26 depois de Cristo, na região de Betânia, surge João Batista pregando a chegada de um novo reino. Ele dizia: é chegado o reino dos céus. Pensando tratar-se de um reino prometido à posteridade de Davi, como está em 2 Reis, segundo Samuel, capítulo de número 7, versículo 7 até o 10, e que era chegada a hora da libertação do jugo estrangeiro, as multidões corriam para ouvir João Batista. Mas a missão de João era a de preparar o coração do povo para receber o Messias. É como está registrado em Lucas capítulo 1, versículo 43, Isaías capítulo 40, versículo 3, Malaquias capítulo 3, versículo 1, e assim sucessivamente, né? Então, o nascimento de João Batista, filho de Zacarias e Isabel, foi o cumprimento de uma promessa de Deus aos seus pais, como está em Lucas 1 e 13, e da profecia de Malaquias, como está no capítulo 3 do profeta Malaquias, no versículo de número 1. Zacarias deu o nome de João ao seu filho em obediência do que lhe revelara um anjo. Seu nome significa graça ou misericórdia de Jeová. Pouco se sabe sobre a sua meninice, mas muito foi revelado sobre o seu ministério. Como homem, a Bíblia cita algumas características, né? Primeiro, é abnegado, como está em Mateus capítulo de número 3, versículo 4, corajoso, Mateus capítulo 3, versículo 6, obediente a Deus, Mateus capítulo 3, versículo 15, poderoso pregador, como está em Marcos capítulo 1, versículo 5, humilde, Marcos capítulo 1, versículo 7, zeloso, como está em João capítulo 5, versículo 35. E, finalmente, santo, como está em Marcos capítulo de número 6 e versículo 20. O povo reconheceu João Batista como um verdadeiro profeta. Foi como Elias, Isaías, Jeremias e outros do Antigo Testamento. Jesus reconheceu João como profeta e mais que profeta. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 9 até o versículo de número 11. Muitos o arguiam, perguntando se ele era o Cristo ou Elias. Negando ser o Cristo, ele citava, dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto, enviado para preparar o caminho do Senhor. Isso está em João, capítulo 1, versículo 23. A razão destas perguntas era a profecia de Malaquias. O profeta Malaquias, ele escreveu as seguintes palavras
no capítulo 4 e no versículo de número 5. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, o próprio Deus, né, falando através do profeta Malaquias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então nós vemos, por exemplo, que João Batista não era Elias, mas tinha o espírito e o poder de Elias, como está em Lucas capítulo 1, versículo 17. Sua mensagem também era semelhante à de Elias, bem como suas vestimentas, né? Eram parecidas com as vestimentas do profeta Elias. Aos que, ouvindo a sua pregação, se arrependeram, ele ministrava o batismo. Até no início do seu ministério, ele era chamado de João, filho de Zacarias. Depois que começou a batizar nas margens do Rio Jordão, ficou conhecido por João Batista, ou seja, João, o que mergulha, João, o que batiza, devido a ele batizar através da imersão em águas. É uma coisa muito importante que nós devemos observar na Bíblia, é que todas as vezes, irmãos, que fala sobre o batismo em águas ou nas águas, o batismo é por imersão. Nós não vemos na Bíblia batismo por infusão, por aspersão. Nós vemos batismo apenas por imersão. A própria palavra batismo significa baptizo, né? Que vem do grego baptizo, que significa mergulhar. Então, o batismo era feito através de mergulho, não era aspersão, infusão e assim sucessivamente, né? Então, o uso da água como instrumento cerimonial da purificação era frequentemente usado entre os judeus, conforme prescrevia a lei. Isso nós podemos ver, por exemplo, em Êxodo, capítulo de número 29, versículo 4, e também capítulo 30, versículo 20, capítulo 40, versículo 12, Levítico, capítulo 16, versículo 26, 28, Neemias, capítulo 19, versículo 8. Portanto, naquela época, para que um gentio fosse aceito como convertido do judaísmo, era necessário passar por um cerimonial que consistia na lavagem do corpo, simbolizando a purificação e a consagração para Deus. O batismo de João estava associado a esta cerimônia, mas significava o surgimento de uma nova vida através do arrependimento. Após 6 meses do início do ministério de João Batista, Jesus foi encontrá-lo junto ao Jordão para ser batizado por ele. A despeito de João não conhecer Jesus pessoalmente, como está registrado em João, capítulo de número 1, versículo 31, ele logo reconheceu que ele estava ali diante dele, João Batista, né, reconheceu que ali diante dele estava o Cordeiro de Deus. E João tentou dissuadir Jesus do batismo por não considerar-se digno de batizar o Filho de Deus. João disse: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. É onde nós lemos Mateus 3 e o versículo 14. Jesus, porém, respondeu-lhe: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça divina. Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus não precisava arrepender-se
e ser batizado por seus pecados, uma vez que ele nunca pecou. Ele foi batizado para identificar-se com o povo de Deus, cumprindo a justiça e deixando-nos seu exemplo. E também nós podemos ser claro e reconhecer isso, que Jesus, apesar dele não ter pecado, ele nunca ter pecado, nunca ter feito nada que viesse contrariar a vontade de seu Pai, a vontade de Deus, ele levou sobre si os nossos pecados. Então Jesus não tinha pecados dele mesmo, mas estava sobre ele os nossos pecados. É como profetizou o próprio profeta Isaías no capítulo de número 53. Então o batismo instituído por Jesus simbolizava a morte de uma velha criatura pecadora e o nascimento de um novo ser resgatado. Então Jesus, ele se batizou, tudo que Jesus fez foi para nosso ensino, foi o exemplo para nós, né? Podemos dizer assim, é um exemplo para nós. A vida de Jesus é um exemplo para todos nós, para todos os cristãos, para todos aqueles que servem ao Senhor nosso Deus. E Jesus, nós vemos que Jesus, ele não foi batizado quando era um bebê, um recém-nascido. A Bíblia diz que ele tinha quase 30 anos, né, quando ele foi batizado. Quase 30 anos. Isso nos mostra que uma pessoa, para ser batizada, tem que ser uma pessoa que tem condições de arrepender dos seus pecados, uma pessoa que tem condições de ter fé, porque o batismo exige fé. A pessoa precisa ter fé para ser batizado. O próprio Jesus falou sobre isso em Marcos, capítulo de número 16, e versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, quem crê. Então, um bebê, ele não tem condições de crer. Nem sabe quem é pai, quem é mãe, nem sabe quem ele é. Né? Não sabe a data do seu nascimento, não tem noção nenhuma. Né? Então, é antibíblico. É antibíblico. Nós podemos ver, isso é real, na própria palavra de Deus nós podemos ver, isso é real na própria palavra de Deus, que é antibíblico o batismo de criança, de pessoas que não têm ainda discernimento, né, do que é certo, do que é errado, o que é pecado, o que é inferno, o que é céu. Então, somente pessoas conscientes e cientes destas coisas é que pode ser batizado. Então, Jesus, para deixar um exemplo para nós, ele foi batizado com quase 30 anos de idade. E nós vemos que, ao ser batizado por João Batista, ao imergir das águas, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba e pousou sobre ele. E do céu foi ouvida uma voz: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. É onde nós lemos, né? Mas também está registrado em Marcos, capítulo de número 1 e no versículo de número 11. Portanto, irmãos, vê-se no batismo de Jesus a presença da Trindade ali. É do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O Pai bradando no céu, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo sobre ele. Então não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Isso aí é uma realidade. Então nós vemos, por exemplo, que ali a Trindade Divina inaugurando o ministério de Jesus Cristo. O Pai declara formalmente a filiação divina de Jesus, chamando-o meu filho amado. O Espírito pairou sobre ele, e Jesus, o Filho, era a figura central que estava saindo ali das águas, né? Então o Evangelho de Marcos diz: ouviu-se esta voz dos céus:
enquanto Mateus relata, e viu o Espírito de Deus pousando sobre ele. Isso significa que todos os que presenciaram o batismo de Jesus ouviram a voz do Pai anunciar que Jesus era seu filho amado, mas somente João Batista viu o Espírito Santo sobre ele. Então as pessoas que estavam ali não tiveram o privilégio, né, de ver. Somente João Batista viu o Espírito Santo. As palavras do Pai na ocasião do batismo de Jesus atestavam a divindade de Cristo. Não era um homem comum a dizer tais palavras. Não era um profeta como João afirmando esta condição, mas era o próprio Deus a declarar dos céus: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Já citei aqui Marcos capítulo 1 e versículo de número 11. Era o Pai participando aos homens a condição de Cristo como Filho de Deus, doado por ele por amar a humanidade, ou por amor ao mundo humano. Né? É a primeira referência que a Bíblia contém sobre o testemunho direto do Pai a respeito da missão divina de Jesus. Os anjos já haviam se manifestado na anunciação do nascimento. Os profetas já haviam dado louvores em sua apresentação no templo, mas agora era o próprio Pai anunciando seu prazer no Filho amado. Não houvesse outros testemunhos do Pai, seria suficiente e cabal este que, né, nós vemos, por exemplo, que ele falou, né, porque se não houvesse outras provas irrefutáveis da divindade de Jesus e de sua origem celeste, este testemunho do Pai já seria suficiente, né, e cabal. Então o próprio Pai testemunhou, né, que falou ali, proferiu estas palavras: Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Ou, em outras palavras, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Né? Então, com prazer significa deleitar-se, regozijar-se, causar prazer, alegrar muito, e, enfim. O fato do Pai manifestar a sua alegria com Jesus era fruto dele ser o instrumento de Deus para a salvação do mundo. Portanto, graças a Deus, por Deus ter enviado o seu Filho Jesus a este mundo por amor a cada um de nós, por amor a toda a humanidade. Nem todos reconhecem isto, nem todos recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, mas Jesus morreu por todos. A porta da salvação ainda está aberta, né? Todos podem ser salvos. Basta reconhecer Jesus como Filho de Deus, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, para que possa receber esta salvação. Portanto, a mensagem pregada por João Batista tinha como ponto principal o arrependimento. João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2. Arrependimento é o ato voluntário e individual de contrição que permite ao homem, mediante a atuação do Espírito Santo, modificar-se em relação aos seus pecados. Então, isto é que cada pessoa, cada ser humano precisa fazer. Reconhecer que é pecador, que é pecadora, né? Como a própria Maria, mãe de Jesus,
reconheceu que ela era uma pecadora, porque ela disse, na hora que o anjo chegou e ele anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus, ela própria disse, né, as seguintes palavras: o meu espírito se alegra. Vamos prestar bem atenção nessas palavras de Maria. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem é que precisa de um Salvador? Não é uma pessoa que está perdida espiritualmente falando, ou até fisicamente falando. É alguém que está precisando de ajuda. Então Maria reconheceu que ela era uma pecadora. Então isto é que cada ser humano, cada homem, cada mulher, cada adolescente deve reconhecer, né, que é pecador, que é pecadora e que precisa da misericórdia de Deus. Portanto, irmãos, esta é uma das doutrinas básicas do cristianismo. A Bíblia é clara quando afirma que todos pecaram e necessitam obter perdão. Só pode haver vida nova após o arrependimento. Jesus alertou o mundo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso está em Marcos capítulo 1, versículo de número 15. Então, para que uma pessoa possa alcançar o perdão de Deus, é necessário que ela reconheça que ela errou, que ela é pecadora e que ela precisa da misericórdia de Deus e se arrependa, né, peça perdão, se arrependa dos seus pecados e abandone os pecados. Então, como consequência do arrependimento, o homem experimenta o abandono do pecado, experimenta a salvação, experimenta vida nova, experimenta a alegria. O arrependimento é o método divino pelo qual se podem operar mudanças morais e espirituais. Este é o simbolismo do batismo nas águas. O batizado, em consequência do seu arrependimento, abandona sua velha vida, ou sua vida velha, velha vida, sepultando-a nas águas batismais. É um ato simbólico, porque nós sabemos que a água não pode purificar o pecado de ninguém. Quem nos purifica do pecado é o sangue de Jesus. Tá? O próprio apóstolo São João, a sua primeira epístola, no capítulo de número 1, ele diz assim: se andarmos na luz, como ele, o Pai, está na luz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então, quem nos purifica do pecado é o sangue de Jesus, não é a água do batismo. O batismo é simplesmente um ato simbólico, né? Que nós estamos sepultando a velha vida, estamos nascendo para uma nova vida agora com Cristo. Portanto, o batismo de Jesus revela a presença da Trindade na sua missão. O Filho como revelador do Pai, o Espírito Santo como revelador do Filho, porque sem o Filho não chegamos ao Pai. E sem a atuação do Espírito Santo, não aceitamos o Filho, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós vemos a manifestação do Pai durante o ato batismal, que comprova e atesta a divindade de Jesus. Como homem, Jesus submeteu-se ao batismo de João para cumprir a justiça. Sendo Deus, o Espírito pairou sobre ele para que não houvesse dúvida quanto ao seu estado de impecabilidade.
Então nós vemos, por exemplo, Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Isto é chamado de união hipostática. Tá? Então Jesus ele é 100% homem, porque nasceu de uma mulher, uma humana, e é 100% Deus, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Não foi através de relação entre José e Maria, mas foi por obra do Espírito Santo que Jesus nasceu. Então, como eu já disse, ele é 100% homem e 100% Deus. Isto é chamado de união hipostática. Mas para nos deixar o exemplo, Jesus fez tudo o que ele fez aqui neste mundo, obedecendo ao Pai em tudo, para também nos ensinar que um ser humano como nós tem condição de ser obediente a Deus, como ele foi. Portanto, que cada um de nós possamos a cada dia pedir a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a compaixão de Deus para com a nossa vida, para que possamos ter uma vida com Deus, assim como Jesus teve uma vida com o seu Pai, de obediência ao Pai, de obediência a Deus aqui nesta terra. Né? Foi fiel a Deus em tudo. Portanto, que Deus continue nos abençoando, que a graça de Deus esteja sobre cada vida, sobre cada coração, e o meu desejo é que, através destas simples palavras, desta simples mensagem, Deus possa falar poderosamente aos nossos corações. Não se esqueça de deixar aí o seu like, seu comentário, porque isso é muito importante. Para você não vai custar nada e vai ajudar o nosso canal a permanecer aqui, levando a palavra de Deus. Né? Estamos aqui, irmãos, transmitindo uma palavra com uma expressão simples, mas uma palavra muito importante, porque é a palavra de Deus. Isso aqui é a coisa mais importante, né? Porque é a palavra de Deus. Portanto, que Deus nos abençoe, compartilha esse vídeo e também ativa aí o sininho para quando a gente postar uma nova mensagem aqui, você receber a notificação aí no seu aparelho celular. Amém? Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus e até no próximo vídeo, se Deus quiser.